Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo para mais uma aulinha de português, de redação. Vai depender de como o seu método de ensino se estrutura, mas nós vamos falar sobre um gênero textual, que é o gênero romance. Quando a gente fala em romance, a gente já pensa aí em amor, em romantismo, né? Em demonstrações, expressões de afeto, mas nós vamos falar especificamente aqui sobre o gênero que não quer necessariamente falar sobre amor. Vocês sabiam disso? Antes de falarmos dele, por favor, se inscreva no canal, comenta aí embaixo de onde você é, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando esse assunto assim como você e já deixa o like aí embaixo, tá? Se não gostar do vídeo, depois você tira. Eu duvido que você não vai gostar. Esse vídeo está uma beleza. Vamos começar entendendo o que é de fato o gênero romance. Gente, quando eu falo em gênero romance, eu estou falando de um gênero textual complexo, então não é um daqueles textos curtinhos que a gente vê muito aqui, ele é um texto maior, mais complexo, e que não está necessariamente ligado às histórias de amor. Ok? Muito embora a palavra romance remeta, né, a esse amor romântico, eu posso escrever romances sobre diversos temas, não necessariamente sobre amor. Então, ele vai indicar narrativas extensas, maiores, e que vão narrar aí sobre diversos temas diferentes. A obra precursora, aquela que nós entendemos que iniciou, né, o gênero romance, foi a primeira delas, é Dom Quixote de la Mancha, né, que é um livro aí, um dos mais vendidos do mundo, escrito por Miguel de Cervantes, né, em língua espanhola, escrito ali no século XVII e com um impacto muito grande social, né? As pessoas se encantaram por aquela história e é realmente uma história encantadora. Se você ainda não leu, procure saber sobre Dom Quixote de la Mancha e, inclusive, versões adaptadas, você consegue entender bem a história se não quiser fazer a leitura da obra completa, que é bem grande, mas é importante conhecer, né? Esses clássicos que existem na literatura mundial é muito bacana de se conhecer, você vai entender muita coisa do mundo, né? De referências que são feitas o tempo inteiro sobre essas obras, vão te ajudar bastante a compreender. E Dom Quixote, embora tenha, né, um amor ali, uma história de amor envolvida, tem toda uma questão aí social, né? Ele trabalha aí uma pauta social, ele faz uma crítica à sociedade, à alienação e diversos outros temas. Então é prova também, né, de que o gênero romance não tem que ver exclusivamente com amor. No Brasil nós temos grandes títulos do gênero romance, né? Alguns autores como José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio Azevedo se destacaram no mundo inteiro com as obras de romance que escreveram, né? Como, por exemplo, Cortiço, de Aloysio de Azevedo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, Iracema, de José de Alencar, são narrativas completamente diferentes umas das outras, mas que fazem parte desse mesmo gênero romance. E eu trouxe aqui, inclusive, uma citação do Moisés Massot, na criação literária, né, que ele fala um pouquinho sobre o gênero romance. Observem o que é que ele diz. Ele diz que, servindo a burguesia em ascensão, o romance tornou-se porta-voz de suas ambições, desejos, vaidades, e ao mesmo tempo e sobretudo ópio sedativo ou fuga da materialidade diária, oferecendo-lhe a própria existência artificial e vazia como espetáculo. Portanto, sem saber, gozam o espetáculo da própria vida como se for alheia, estimulando desse modo uma forma literária que funcionava como espelho em que se miravam. Então, ele diz aqui, né, que aquela burguesia em ascensão, aquelas pessoas de um poder aquisitivo maior, que tinham tempo, né, para ler romances, elas se entretinham com a própria realidade, achando que estavam se entretendo com a história alheia, com a ficção, né, quando, na verdade, o gênero romance, ele traz aí a vida real, o que de fato acontece entre as pessoas, né, não só da burguesia, a gente tem muita história que se passa ali dentro de um contexto burguês, mas também nós temos várias outras, como Cortiço, por exemplo, que fala sobre uma classe social um pouco menos favorecida financeiramente.
E a burguesia lê aquilo ali como um deleite, né? Curtindo ali, gostando de ver o que acontece na vida do outro, sem perceber que a sua vida é muito parecida com aquilo tudo. Então, voltando aqui para o gênero de fato, vou agora trazer muita característica, tá? Prestem atenção em cada uma delas. Não precisa se apegar a tudo, mas o que você conseguir compreender do gênero romance já vai te ajudar bastante aí nos seus estudos. Então, quando eu falo em gênero romance, eu estou falando de um texto que é escrito em prosa, tá? Não é poesia, não é verso, não tem rima, é aquele texto contínuo mais longo. É um gênero híbrido, porque ele vai mesclar outros gêneros. Então, eu posso escrever um romance de ficção científica, por exemplo. Então, eu mesclo aí mais de um gênero. E é um texto amorfo, ele não tem uma forma determinada. Eu não vou especificar quantas páginas ele tem, quantos parágrafos, de que forma ele vai ser escrito, né? Se vai ser dividido em capítulos ou não. Geralmente tem capítulo, mas existem autores que nem usam de capítulos, por exemplo, tá? Então é um gênero amorfo por isso, ele não tem uma forma pré-determinada. E, além disso, por ser um gênero narrativo, ele vai contar com todas essas características aí da narrativa que a gente já conhece: enredo, personagem, narrador, tempo, espaço. Mas por ser um gênero mais complexo, eu vou poder trazer aí muito mais detalhes de cada um desses elementos da narrativa. Então, quando eu falo em enredo, por exemplo, e é aquele elemento que é gerado a partir da interação entre personagens através das intrigas, né? E essas intrigas vão gerar um clímax, aquele ponto alto da história, embora o gênero romance possa ter vários clímax, tá? Não é igual um conto que só pode ter um, eu posso ter vários clímax ao longo da história, isso é importante para segurar a atenção do leitor. Eu tenho ainda dentro do enredo a possibilidade de fazer um enredo fechado ou aberto. Como assim, Pro? Um enredo fechado é aquele em que a trama tem início, meio e fim. Ela é finalizada, eu consigo enxergar ali um acabamento, né? Já o enredo aberto é aquele que dá a sensação de que tem uma segunda temporada, de que vem mais coisas por aí, deixa você refletir sobre como de fato aquilo ali se desenrolou depois que o livro acaba. Posso trabalhar temas diversos, como eu já disse anteriormente. Eu posso ter um enredo linear ou progressivo, né, que é aquele que as coisas vão acontecendo em uma ordem mesmo cronológica, ou eu posso ter um enredo vertical ou analítico, como eu também posso chamar, que é aquele enredo em que é mais importante a reflexão, o detalhamento do que as ações em si. Então, alguns livros aí, né, da literatura de língua portuguesa trazem muito esse enredo vertical, analítico, que passa tempo ali debruçado sobre um determinado tema, né, trazendo reflexões. Aqui na minha estante tem alguns, eu acho que Pais e Filhos tem muito disso. Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, nossa, ele mergulha ali numa reflexão, quase não sai mais. Então, é um enredo mais vertical. E eu tenho também enredo psicológico, que é aquele enredo em que o que mais importa é o trajeto do pensamento do personagem, né? Um exemplo de texto psicológico é o próprio Dom Casmurro, em que Bentinho ele passa muito tempo ali pensando, refletindo, né, e trazendo várias hipóteses para que o leitor reflita junto com ele. Então, o foco não é nem a reflexão, é o pensamento, é o psicológico do personagem, tá? E por falar em personagem, o personagem também ele pode ser de tipos diferentes. Então, eu tenho personagens que são primários, aqueles que mais se destacam, né, que desenvolvem mais ações dentro da trama, e tenho personagens secundários, são aqueles que não têm tanta relevância assim, mas que são importantes para compor a história como um todo. Dentro do romance, eu posso dizer ainda que existem personagens que têm uma abordagem plana e outros que têm uma abordagem mais redonda. Eu posso comparar aí com a ideia
da dimensão, né? O personagem plano é aquele que eu tenho poucas informações sobre ele. Muitas vezes eu só sei a característica física dele, não tenho muito detalhe. E as personagens redondas, elas costumam ser mais trabalhadas. Eu conheço não só a característica física, se é loiro, se é moreno, se tem os lábios grossos e etc., como também conheço um pouquinho da personalidade daquele personagem, tá? E outro elemento muito importante no gênero romance, que pode ter aí várias características, é o narrador. O narrador tem uma riqueza no enredo absurda, porque o narrador a gente conhece aí, né, de diversos outros gêneros, que ele pode ser observador, ele só observa e ele vai narrando aquilo que ele observa. Ele pode ser onisciente, que sabe de tudo que acontece, que vai acontecer e sabe até o pensamento do personagem. E eu tenho também o narrador que é personagem. Ele narra, mas ele participa da história de alguma forma também. Então, essa narrativa, ela pode aparecer em primeira ou terceira pessoa. Então, primeira pessoa é eu, então eu me incluo, sou personagem. Terceira pessoa é aquela pessoa ali que não está inclusa na história, está narrando de fora, seja ela observadora ou onisciente. E dentro de um gênero como o romance, eu posso ter um narrador monofônico ou polifônico. O que é o monofônico? É uma voz única. Só uma pessoa narra, tá? E o polifônico não, ele pode ser narrado por mais de uma pessoa. Então, um exemplo de romance em que existe aí a narração polifônica é Torto Arado, por exemplo, né? Que é um clássico, já é um clássico da literatura baiana, né, escrita aí por Itamar Vieira Júnior. Lá em Torto Arado, eu tenho as irmãs Bibiana e Belonísia dividindo a narração. Eu vou citar só elas duas, mas existe aí um pouquinho mais além. E isso é muito importante, porque eu tenho a história contada de dois lados, né? De duas visões diferentes. Se Dom Casmurro tivesse sido escrito de maneira polifônica, a gente tivesse a opinião ali, né? A visão de Capitu das coisas, muito provavelmente, ou nós teríamos mais certeza de se houve traição ou não, ou nós teríamos ainda mais dúvidas, né? A gente ia ler e ia dizer, tá se explicando demais, ela traiu mesmo. Então, a questão da polifonia nesse sentido, de eu ter mais de uma voz, tá? E ainda eu tenho o tempo, que é o quando, o momento em que se passa o romance, e aí eu posso ter romances que se passam em tempos mais remotos, passados, ou em momentos mais adequados à contemporaneidade, ou até mesmo futuristas. Eu posso ter romances de diversos formatos, de tempo. E também o espaço é importante, né? O local onde acontece a história. No caso do gênero romance, por ser uma história mais longa, eu posso ter mais de um espaço, tá? É diferente do conto, que a gente só podia ter um espacinho ali, não podia passear muito, porque senão, né, não dava tempo de concluir a história dentro daquele tempo em que deveria ser escrito. No caso do romance, eu posso passear. Se você vai produzir um romance, eu sugiro que você observe o seguinte: a sua narração ela tem que ser minuciosa, ela tem que ser detalhista. Eu não vou escrever com rapidez, com brevidade, como eu escrevo outros gêneros. Essa descrição ela é detalhada. Eu vou descrever personagens, eu vou falar como são esses personagens, eu vou descrever os lugares com mais paciência, vou descrever as situações. Claro que você pode encontrar um equilíbrio. Existem autores que descrevem muito. Se você lê José de Alencar, por exemplo, você vai perceber que ele gasta muito tempo descrevendo cada detalhe ali do cenário. Mas você pode optar por uma descrição um pouco mais curta, mas é importante que haja um detalhamento, tá? Até porque quando o leitor ele passa muito tempo fazendo aquela leitura, né, que é o caso do gênero romance, é um texto mais longo, é importante que ele, de alguma forma, consiga entrar naquela história. E para que ele entre, ele precisa começar a imaginar o espaço, as pessoas, né, os detalhes da situação. Por isso que a descrição é tão importante dentro do gênero romance. A linguagem, ela precisa ser apropriada ao público-alvo. Então, se eu escrevo um texto pensando aí em adultos para fazer essa leitura, eu vou usar uma determinada linguagem. Se eu penso em jovens, outra linguagem. Crianças,
outra linguagem, preciso ter essa adequação. Eu vou poder fazer uso da intertextualidade. Gente, intertextualidade é uma coisa linda. E quando você tem referência, você tem bagagem, você vai associando uma coisa a outra e a história fica muito mais bonita ainda, ok? Então, quando eu falo em intertextualidade, eu estou falando em fazer uma mescla, unir obras diferentes. Se você já ouviu em algum momento, por exemplo, a música Amor, I Love You, dos Tribalistas, né, cantada aí por Marisa Monte, que é uma música lindíssima, né, que muito famosa aqui no Brasil. Dentro de Amor, I Love You existe um pedaço de um texto que é um clássico literário, Prêmio Basílio. Então, Marisa Monte está ali cantando, de repente entra a voz de Arnaldo Antunes com uma citação, e aí ele diz algo como: tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente, era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se do calor amoroso que saía delas como um corpo ressequido que se estira no banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, e assim por diante. Então, é um trecho muito bonito e como a música fala do amor, ele traz ali um momento em que o autor ele narra a sensação da personagem estar apaixonada. E se eu não estou enganada, ela lê uma carta, né, do primo. Se eu não estou enganada, tá? Ela lê uma carta e naquele momento ela se envaidece, ela sente uma coisa no corpo, etc. Estou falando ali de um amor romântico, estou dentro de um gênero romance. E as duas coisas se encontram, né? O trecho do livro se encontra ali na música, e isso acaba ilustrando muito melhor, né, a ideia do amor que a música traz, que o livro traz. Então, é muito bonito, bacana. Se não ouviram ainda, ouçam Amor, I Love You. E vocês vão entender o que é que eu estou falando aí, vão sentir um pouquinho essa coisa que a literatura faz a gente sentir, né? Além disso, outra função da linguagem que é muito comum é a metalinguagem, é quando a gente usa um veículo para explicar o próprio veículo. Por exemplo, usar um desenho para explicar o que é um desenho. Por exemplo, eu conceituar a palavra dicionário dentro de um dicionário. Isso é a metalinguagem que eu também posso usar dentro do gênero romance, além de poder mesclar o discurso. Usar discurso direto, é aquele em que eu tenho ali a travessão, a fala da personagem. Usar o discurso indireto, que é o narrador explicando um pouquinho, e mesclar as duas coisas, né? Com, por exemplo, o indireto livre. Então, gente, eu espero de verdade que eu tenha conseguido fazer com que você entenda um pouquinho melhor sobre o gênero romance. Se você gostou do vídeo, põe seu like aí embaixo. Eu aguardo todos vocês por aqui nos próximos vídeos. Beijos!